A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja que animal terrível que ele está vendo. Primeiro a cabeça, 7 cabeças, 10 chifres e nomes de blasfêmias. Agora ele vê o corpo do animal. Ele vê 3 tipos de animais no mesmo monstro. A besta que vi, o monstro que vi, parecia com leopardo, tinha pés de ursos e boca como de leão. Como identificar isso? O que João está querendo dizer com um monstro desse? Por que ele se parece com o leopardo? Por que ele tem pés de urso? E por que ele tem a boca de leão? A chave interpretativa de Apocalipse 13. É importante você saber que Apocalipse foi escrito de forma alegórica, não é literal. Quando você vê monstros, espadas, dragões, não são dragões literais, espadas literais. É alegórico isso aqui. E a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem passagens que dão luz ao Apocalipse. E para interpretar o Apocalipse 13, a passagem mais adequada é Daniel capítulo 7. Eu vou ler para você aqui. Daniel, ele tem a mesma visão. Presta atenção. João está vendo a besta, o monstro. Esse monstro tem pé de urso, boca de leão e parece com o leopardo. Daniel também tem uma visão. E no capítulo 7, escuta. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Opa, mar. Da onde saiu a besta de João? Do mar. O grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel vê animais subindo do mar, da mesma maneira que João vê a besta subindo do mar. Como eram os animais que Daniel viu? Verso 4. O primeiro animal era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantando da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Verso 5. Ele vai ver o segundo animal. Continua olhando, e eis que o segundo animal era semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te e devora muita carne. O segundo animal. Agora o terceiro, verso 6. Depois disso, continua olhando. Eis aqui outro animal semelhante ao leopardo. E tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Verso 7, agora o quarto animal. Depois disso, eu, Daniel, continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Notou a semelhança? Daniel vê 4 animais. Ele vê um urso, ele vê um leão, ele vê um leopardo, e o último não é identificado, só tem 10 chifres. Daniel vê os 4, João vê os 4 mesmos animais de Daniel, só que em um só. Ele vê o corpo de leopardo, com a boca de leão, pés de ursos, e vê os 10 chifres do último animal ferrenho. O que são esses animais que Daniel vê? Para nós sabermos quem é a besta. Que animais são esses? No decorrer da história, nós sabemos que Daniel estava tendo uma visão profética de reinos que viriam. A visão do primeiro animal que Daniel vê, o primeiro animal, o leão, é o Império Babilônico, que esmaga, dilacera, que assassina seus oponentes. O segundo que Daniel vê é um urso, é o Império Medo-Persa, forte, poderoso. O terceiro animal, o leopardo,
veloz é o Império Grego-Macedônio, o Império de Alexandre o Grande. E o quarto animal terrível com dentes de ferro é o Império Romano. Os 4 animais que Daniel vê são 4 impérios poderosos que durante o período do Antigo Testamento perseguiram e oprimiram o povo judeu, a igreja do Antigo Testamento. São impérios. Agora, quando João vê essa besta com as 4 características dos animais de Daniel, o que João está vendo? Todos os impérios potencializados em um só. O greco, macedônio, babilônico, medo-persa e o romano, no mesmo governo. A besta do Apocalipse que João vê é um sistema militar, um sistema político, um sistema econômico mundial. Como foi o babilônio, como foi o medo-persa, como foi o grego e como foi o Império Romano. Talvez o Império Romano, a mistura dos outros 3, porque foi o império de mais abrangência, de mais poder, mais ferrenho. A besta do Apocalipse, que vem das nações, é uma organização mundial, é um governo totalitário mundial, é poder político associado a poder econômico, a poder militar. E são esses sistemas, são esses impérios que se opõem à igreja, são esses impérios que implantam as suas leis, que ferem a igreja, que ofendem a igreja. Você precisa aprender isso. A convergência de um só império. Qual um dos impérios da época? Notem, para quem João está escrevendo? João, não se esqueça que ele está destinando a carta para os crentes da época. Como era o pano de fundo da época? O grande animal, a grande besta da época, era o Império Romano. O Império Romano massacrava todos que se opunham diante dele. E o Império Romano promovia o culto ao imperador, promovia blasfêmia, promovia heresia e massacrava todos que se opunham, principalmente a igreja. A besta que João vê seria a repetição do Império Romano. Algo semelhante, totalitário, brutal, assassino, ateu, idólatra, que vai arrasar com o povo de Deus.